no coração de uma Inglaterra envolta em névoa, ecoava uma pergunta que reverberava por séculos. O que realmente aconteceu com as bruxas de outrora? Por trás de cada sombra e sussurro, havia histórias de mulheres que, em tempos de ignorância, foram perseguidas e condenadas, mas cujas almas pareciam vagar ainda, desafiando o próprio tempo. O que se tornara lenda agora se misturava à realidade, e cada esquina de uma cidade antiga parecia carregar o peso de segredos não revelados. A narrativa começa em um pequeno vilarejo de nome Ravenwood, onde as casas de pedra e telhados de palha permanecem quase inalteradas desde a Idade Média. A bruma matinal, densa e fria, cobria os campos ao redor, e um ar de mistério pairava sobre a atmosfera. Ali, penetrando na vida cotidiana, estava Eleanor, uma jovem historiadora com um passado marcado pela tragédia. Sua vida, uma tapeçaria de sonhos não realizados e mágoas, era marcada pela busca incessante por respostas sobre sua família, que desaparecera misteriosamente durante um evento que a história local chamava de A Noite das Sombras. Eleanor era uma mulher solitária, consumida pelo desejo de entender o que havia acontecido com sua avó, uma das últimas a ser chamada de bruxa em Ravenwood. As histórias sobre ela variavam, desde a mulher sábia que curava doenças, até a figura sombria que, segundo rumores, tinha feito um pacto com forças desconhecidas. A realidade, porém, era mais complicada e envolvia um legado de dor e incompreensão. A atmosfera em Ravenwood era densa, como se o tempo estivesse preso em um ciclo interminável de repetição. O vilarejo, rodeado por florestas antigas e colinas cobertas de flores silvestres, escondia segredos sob suas raízes. Era um lugar onde os habitantes ainda olhavam para as estrelas em busca de respostas, mas também onde a superstição se entrelaçava com a vida cotidiana. Ao caminhar pelas ruas de paralelepípedos, Eleanor sentia os olhares desconfiados dos moradores, como se cada um guardasse um fragmento da verdade que ela procurava. Em uma tarde chuvosa, enquanto examinava documentos antigos na biblioteca local, um livro empoeirado chamou sua atenção. Contendo relatos de pessoas que foram acusadas de bruxaria, Eleanor ficou intrigada ao ler sobre uma mulher chamada Agnes Hawthorne, cujas últimas palavras antes de sua execução ainda ecoavam: "Vocês não podem me prender na escuridão, pois a luz sempre encontrará o caminho." Essas palavras ficaram gravadas na mente de Eleanor, como um farol em meio à escuridão. Determinada a descobrir mais, Eleanor começou a investigar a história de Agnes, mergulhando em relatos de desaparecimentos e eventos inexplicáveis que haviam marcado a vila ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, estranhas ocorrências começaram a perturbá-la. Ruídos inexplicáveis à noite, sombras que pareciam se mover sozinhas e uma sensação persistente de que algo a observava a seguir. O medo a acompanhava, mas também a coragem, pois ela sabia que a verdade precisava ser revelada. As noites em Ravenwood se tornaram cada vez mais inquietantes. Eleanor começou a sonhar com Agnes, uma figura envolta em mistério e dor. Em seus sonhos, Agnes a guiava por caminhos tortuosos, revelando segredos ocultos nas florestas e nos campos. Era como se a alma da bruxa estivesse tentando se conectar com ela, buscando libertação e justiça. A tensão aumentava à medida que Eleanor se aprofundava em sua investigação. Conversas furtivas com moradores mais velhos revelaram que muitos ainda acreditavam que as bruxas tinham uma presença no vilarejo, que suas almas vagavam à procura de redenção. Um velho chamado Harold, com olhos cansados e uma voz trêmula, contou a Eleanor sobre um culto que se reunia nas noites de lua cheia, buscando apaziguar as almas das bruxas e restaurar a paz em Ravenwood. "Elas estão aqui, jovem. Não se engane. A história não terminou", disse ele, em um sussurro que parecia carregar o peso de gerações. Certa noite, impulsionada pela curiosidade e pela urgência de descobrir a verdade, Eleanor decidiu se juntar ao culto. O encontro ocorreria em um antigo círculo de pedras, escondido nas profundezas da floresta. Ao chegar, ela se deparou com um grupo de pessoas vestidas de maneira estranha, suas vozes ecoando na escuridão, enquanto recitavam palavras de um antigo ritual. A atmosfera era carregada de energia e expectativa. Quando o ritual começou, Eleanor sentiu uma conexão profunda com o passado. As vozes dos participantes se entrelaçavam,
criando um som hipnótico. De repente, uma brisa gelada percorreu o círculo e uma sombra se projetou à sua frente. Era Agnes, ou pelo menos, a sensação dela, como se sua presença fosse a ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos. As palavras que ela havia proferido antes de sua execução ressoaram na mente de Eleanor, e a jovem percebeu que a verdade que buscava estava mais próxima do que imaginava. A revelação veio como um choque. As bruxas não eram os monstros que a história havia pintado, mas vítimas de um medo irracional e de um desejo de controle. O que elas realmente desejavam era ser lembradas, suas histórias contadas e suas vozes ouvidas. Com essa compreensão, Eleanor sentiu que sua própria dor e a dor de sua família estavam entrelaçadas com a dor das bruxas. Ela não apenas buscava a verdade, mas também a libertação dessas almas atormentadas. Ao amanhecer, com o céu tingido de rosa e dourado, Eleanor se despediu do culto e da floresta. A sensação de alívio e conexão a envolvia, como se ela tivesse finalmente encontrado seu lugar no mundo. As bruxas de Ravenwood, embora marcadas pela tragédia, não eram sombras do passado, mas luzes que iluminavam o caminho para o futuro. O que começou como uma busca por respostas se transformou em uma jornada de aceitação e reconciliação, onde passado e presente se uniam em um único tecido de história e esperança. Assim, a jovem historiadora retornou a Ravenwood, não como uma simples pesquisadora, mas como uma porta-voz das vozes que ecoavam através do tempo. E com cada passo que dava, as bruxas da Idade Média deixavam de ser um eco distante, tornando-se parte indelével da história que ela estava disposta a contar. A luz sempre encontraria o caminho, e Eleanor estava determinada a garantir que essas almas finalmente encontrassem paz. Eleanor estava decidida a mergulhar ainda mais fundo nas profundezas do mistério que cercava sua família e as bruxas de Ravenwood. Após a experiência intensa na noite do ritual, uma sensação de urgência a consumia. Ela sabia que havia muito mais a descobrir. As vozes que ecoavam em sua mente eram um chamado, um convite para confrontar não apenas a história de Agnes, mas também os segredos obscuros do vilarejo. Nos dias seguintes, a jovem historiadora começou a explorar cada canto de Ravenwood, em busca de pistas que a conectassem à sua avó e às lendas que a cercavam. Os moradores, embora cautelosos, começaram a notar a determinação em seus olhos. Em particular, uma mulher idosa chamada Beatrice, que frequentemente sentava-se à beira da estrada, tecia histórias e lendas sobre o passado do vilarejo. Com sua voz suave, Beatrice compartilhava contos de amor, traição e magia, e Eleanor percebeu que a mulher poderia ser a chave para entender o que realmente aconteceu na famosa Noite das Sombras. Certa tarde, enquanto as folhas secas dançavam ao vento, Eleanor se aproximou de Beatrice. Com um olhar perspicaz, a idosa a observou e, sem que a jovem dissesse uma palavra, começou a falar. Você procura por respostas, não é? O que aconteceu com sua avó e Agnes está entrelaçado com o destino de Ravenwood. Mas cuidado, querida. Nem todos estão prontos para enfrentar a verdade. Aquelas palavras soaram como um aviso, mas Eleanor estava além do medo. Ela sabia que a verdade precisava ser revelada. Beatrice, percebendo a determinação da jovem, decidiu compartilhar um segredo, um antigo diário, escondido em um buraco na árvore mais velha da floresta. O diário pertenceu a Agnes. Ele contém seus pensamentos, seus medos e talvez a chave para entender o que realmente aconteceu naquela noite fatídica, disse Beatrice, enquanto seus olhos brilhavam com a lembrança de um tempo distante. Determinada a encontrar o diário, Eleanor partiu para a floresta, seu coração pulsando com expectativa. No entanto, à medida que se aproximava da árvore, algo começou a acontecer. Estranhas ocorrências começaram a se intensificar. O vento soprou gelado, e a bruma se espessou como se a própria floresta a estivesse advertindo para desistir. As sombras pareciam se agitar e dançar ao seu redor, e um arrepio percorreu sua espinha. Quando finalmente encontrou a árvore, um sentimento de déjà-vu a envolveu. O buraco na base da árvore era pequeno, mas seu coração disparou ao colocar a mão dentro e puxar o diário empoeirado. Ao abri-lo, uma corrente de ar frio a envolveu, como se o tempo tivesse parado. As páginas estavam preenchidas com a caligrafia apressada de Agnes, e cada palavra parecia pulsar com uma energia sobrenatural.
Enquanto lia, Eleanor começou a perceber que a Noite das Sombras não era apenas uma execução, era um ritual, uma tentativa desesperada de preservar o que ainda restava da magia antiga que habitava o vilarejo. Agnes falava sobre os medos dos moradores, sobre a necessidade de controle que levou à sua condenação. Mas havia algo mais nas entrelinhas, um aviso sobre uma força que havia sido despertada naquela noite, uma força que ainda vagava pelas florestas. Eleanor sentiu a verdade como uma onda, um pressentimento de que o que estava lidando ia além da simples busca por respostas. As bruxas, suas vozes e seus legados estavam mais vivos do que nunca, e sua própria vida parecia entrelaçada com aquela história ancestral. Contudo, ela também começou a notar que a atmosfera ao seu redor estava mudando. Estranhos fenômenos começaram a ocorrer. Objetos em sua casa se moviam, sussurros pareciam flutuar no ar, e uma sensação constante de ser observada a seguia. Em uma noite particularmente inquietante, enquanto tentava descansar, Eleanor ouviu um batido na janela. Ao se aproximar, viu uma figura esguia e sombria, uma silhueta que parecia flutuar. Ao abrir a janela, o vento gelado fez seus cabelos esvoaçarem. A figura desapareceu, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer a consumia. No fundo de sua mente, ela percebeu que as bruxas não eram apenas sombras do passado, mas uma força viva que clamava por reconhecimento e justiça. Com a pressão aumentando, Eleanor decidiu retornar à biblioteca para estudar mais sobre a história das bruxas e a Noite das Sombras. Foi lá que conheceu Oliver, um jovem bibliotecário que se destacou por seu conhecimento sobre o oculto. Ele se tornou um aliado inesperado, compartilhando com ela textos antigos e lendas que falavam sobre rituais de proteção e de como as bruxas de Ravenwood estavam ligadas à força natural da terra. "Você não está sozinha nessa busca", disse Oliver, enquanto examinavam um livro de feitiços. "Muitos aqui ainda acreditam que as bruxas podem ajudar a proteger o vilarejo, mas há aqueles que temem essa verdade e farão de tudo para silenciá-las novamente." Eleanor percebeu que os perigos estavam se intensificando. Rumores começaram a circular pela cidade de que ela estava desenterrando verdades que deveriam permanecer enterradas. Olhares hostis se tornaram mais frequentes e a sensação de que estava sendo observada se intensificou. Os eventos inexplicáveis se tornaram mais agressivos. Um gato que a seguia, um espelho que parecia distorcer sua imagem e vozes que sussurravam seu nome nas sombras. A tensão atingiu seu ápice quando uma noite, ao voltar para casa, Eleanor encontrou sua porta escancarada. O interior estava em desordem, livros espalhados e objetos quebrados. Um medo profundo a envolveu, mas a determinação de não desistir a impulsionou a investigar. Ela sabia que estava se aproximando de algo maior, uma verdade que poderia mudar a percepção de Ravenwood para sempre. A busca por respostas se transformava em um jogo perigoso, onde cada pista revelava algo novo e cada descoberta a levava mais próximo de um conflito inevitável. O que antes era uma busca por sua avó, agora se tornara uma luta pela verdade que poderia libertar as almas aprisionadas e, ao mesmo tempo, desencadear a fúria de aqueles que preferiam que o passado permanecesse esquecido. A luz sempre encontraria o caminho, mas o que ela revelaria poderia custar mais do que Eleanor estava disposta a pagar. Eleanor sentia que a pressão ao seu redor aumentava a cada dia que passava. As descobertas no diário de Agnes haviam acendido uma chama dentro dela, mas também a mergulharam em um abismo de incertezas e medos. A conexão com o passado, uma busca que começou como um fio de curiosidade, agora se transformara em uma teia complexa de segredos e ameaças. O que antes era uma simples investigação, tornou-se uma batalha contra forças que pareciam querer silenciá-la a qualquer custo. Nos dias seguintes, os fenômenos inexplicáveis se tornaram mais intensos. A casa onde Eleanor morava parecia estar viva, portas que rangiam sozinhas, sussurros que a chamavam pelo nome em momentos de solidão, e uma presença constante que a fazia sentir-se observada. Cada vez que ela tentava se concentrar em sua pesquisa, uma sombra se movia em seu campo de visão, fazendo seu coração disparar. A atmosfera estava impregnada de um medo palpável, e ela começou a questionar se suas investigações estavam atraindo algo maligno para sua vida.
Em uma noite particularmente angustiante, enquanto revisava o diário de Agnes, Eleanor teve uma visão. Uma cena se desenrolou diante dela, como um filme. Sua avó estava em um círculo de bruxas, a lua cheia, iluminando seus rostos tensos. Elas murmuravam palavras em uma língua antiga e um vento forte parecia tentar arrancá-las do solo. A imagem era tão vívida que Eleanor podia sentir a energia pulsando no ar. Mas quando a visão se dissipou, uma sensação de desespero a envolveu. O que aquela cerimônia realmente significava? E por que sua avó parecia tão assustada? Confusa e apavorada, ela decidiu buscar a ajuda de Oliver. Ele poderia ter respostas, ou pelo menos um entendimento melhor sobre o que estava passando. Ao chegarem à biblioteca, algo estava diferente. As luzes tremulavam e um silêncio pesado pairava no ar, como se o próprio espaço estivesse contendo a respiração. Enquanto conversavam, Eleanor percebeu que Oliver estava mais pálido, seus olhos refletindo uma preocupação que não havia visto antes. Eleanor, você precisa ter cuidado, ele a advertiu, olhando ao redor como se estivesse esperando que as sombras se tornassem mais concretas. As coisas que você está descobrindo não são apenas histórias, elas têm consequências. O que aconteceu na Noite das Sombras ainda ecoa aqui, e você pode estar despertando algo que foi melhor deixado adormecido. As palavras dele a atingiram como um golpe, mas Eleanor se recusava a recuar. Eu preciso saber a verdade, Oliver. Não posso simplesmente ignorar o que está acontecendo. Agnes merece que sua história seja contada. Oliver hesitou, então se aproximou dela e pegou um livro antigo da estante. Este é um dos registros sobre os desaparecimentos em Ravenwood. Muitos acreditam que as bruxas, mesmo após a morte, ainda têm influência sobre o vilarejo. Cada um dos desaparecimentos está ligado a um ritual que foi interrompido ou corrompido. E agora, a energia que você está invocando pode estar perturbando essa ordem. Eleanor folheou as páginas enquanto seu coração batia acelerado. Os relatos eram aterradores. Pessoas que desapareceram após desafiar as tradições, após se envolverem com o oculto ou mesmo após tentativas de desvendar os segredos da Noite das Sombras. O medo começou a se instalar em seu peito, mas ela sabia que não poderia parar agora. As respostas estavam ao seu alcance. Mas a que custo? Ao voltar para casa naquela noite, o ar estava pesado de eletricidade. Uma tempestade se aproximava, e os ventos uivavam como se estivessem tentando avisá-la. Ao cruzar a soleira, o gato negro que a seguira antes estava à sua porta, seus olhos brilhando como lanternas na escuridão. Ela hesitou, mas decidiu deixá-lo entrar, sentindo que ele poderia ser um sinal. No entanto, assim que fechou a porta, a casa pareceu se transformar. As sombras se tornaram mais longas e o ambiente se encheu de uma energia inquietante. De repente, um grito ensurdecedor cortou a noite, como se algo estivesse sendo arrastado pelos corredores. Eleanor correu até a origem do som, seu coração martelando no peito. No corredor, as luzes piscavam e ela viu uma figura indistinta se mover rapidamente, desaparecendo em uma das portas. O medo a paralisou por um momento, mas a determinação a fez seguir em frente. Ao abrir a porta, encontrou uma sala repleta de objetos quebrados, mas não havia ninguém ali. A sensação de ser observada era quase insuportável. Então, um sussurro suave ecoou em seus ouvidos. Você não deveria ter vindo aqui. A voz era familiar, mas distorcida, como se estivesse vinda de um lugar além do tempo e do espaço. Eleanor sabia que aquela voz pertencia a Agnes. A conexão que sentia com sua avó estava se intensificando, e agora, mais do que nunca, ela sentia que o passado estava vivo, pulsando em sua pele. A verdade que buscava não era apenas sobre sua avó ou sobre as bruxas de Ravenwood, era sobre a própria essência do vilarejo, seus segredos e suas dores. Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, Eleanor percebeu que estava em um jogo muito maior do que poderia imaginar. As forças que ela havia despertado estavam se manifestando de maneiras que desafiavam sua compreensão. O que era real e o que era ilusão. E mais importante, a que custo ela estava disposta a buscar a verdade que poderia libertar aqueles que estavam aprisionados pelas sombras. Com o coração pesado, ela se preparou para enfrentar a tempestade, tanto dentro de si quanto fora. A luta pela verdade a levaria a um confronto inevitável, e ela não poderia mais ignorar o chamado ancestral que a guiava. A verdade precisava ser revelada,
mesmo que isso significasse confrontar os horrores do passado e os mistérios que ainda assombravam Ravenwood. Eleanor estava prestes a se confrontar com algo que mudaria o rumo de sua investigação de forma irrevogável. A sala em que entrou parecia pulsar com uma energia estranha, os objetos quebrados no chão parecendo quase respirar, como se estivessem guardando segredos inomináveis. O sussurro familiar de Agnes reverberava em sua mente, e ela se sentiu compelida a decifrar a mensagem que o espírito tentava transmitir. Justamente quando a tensão atingiu um ápice insuportável, um estrondo ecoou do lado de fora, como se o próprio céu estivesse se partindo. Eleanor correu até a janela e viu um clarão ofuscante no horizonte. Os relâmpagos cortavam o céu como lâminas afiadas, e uma sombra se movia rapidamente sob a luz intermitente. A atmosfera estava carregada, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer era inegável. Lá fora, a tempestade parecia ter uma vida própria. Os ventos uivantes assobiavam através das árvores, e as nuvens escuras se agrupavam como se quisessem encobrir o vilarejo para sempre. Em meio à confusão, Eleanor teve uma súbita intuição, como se um fio invisível a conectasse à história de sua família. O diário de Agnes, as visões, os sussurros, tudo convergia para um único ponto. Ela se virou para sair da sala quando, de repente, uma das portas se fechou com um estrondo. O gato negro, que antes parecia um simples companheiro, agora estava em pé, com os pelos arrepiados e os olhos fixos em um ponto no escuro corredor. Eleanor seguiu seu olhar, e uma figura começou a se materializar lentamente. Era uma mulher, com longos cabelos desgrenhados e uma expressão de desespero em seu rosto. "Você não deveria estar aqui", a mulher disse, sua voz marcada por uma dor profunda e uma urgência que fazia o coração de Eleanor disparar. "Eles estão vindo por você." Eleanor, tomada pelo medo, hesitou. "Quem? O que você quer dizer?" A mulher começou a se aproximar, mas antes que pudesse alcançar Eleanor, uma onda de energia percorreu a sala, fazendo os objetos ao redor vibrar. A Noite das Sombras não foi apenas um evento. É um ciclo, uma maldição que se renova a cada geração. Sua avó interrompeu algo que deveria ter permanecido enterrado, e agora você está prestes a pagar o preço. A revelação a atingiu como um golpe. Eleanor havia pensado que estava apenas desenterrando segredos do passado, mas agora percebia que sua busca a havia colocado em uma linha direta com algo muito mais profundo e ameaçador. "Mas o que eu posso fazer? Como posso parar isso?" A mulher hesitou, olhando ao redor como se estivesse ciente de que algo a observava. "Você precisa enfrentar a verdade que sua avó temia. A conexão que você sente é mais que uma herança. É um vínculo que pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Você deve encontrar o coração da noite, o lugar onde a cerimônia foi realizada, e restaurar o que foi perdido. Mas tenha cuidado, porque a escuridão não fará isso sem lutar." Com essas palavras, a mulher desapareceu em um turbilhão de luz e sombras, e Eleanor ficou sozinha, o medo e a determinação se misturando dentro dela. O que significava encontrar o coração da noite? E como poderia ela restaurar algo que nem mesmo compreendia plenamente? Enquanto tentava organizar seus pensamentos, um novo sussurro ecoou em sua mente, carregando uma mensagem clara. "Você pode ser a próxima a desaparecer." A ideia de que poderia ser o alvo da mesma força que havia silenciado tantas vozes a fez estremecer. As histórias que havia lido agora pareciam mais concretas, mais aterrorizantes. Não era apenas o passado que ameaçava sua vida, mas uma força que se manifestava no presente e que poderia levá-la para longe, como tantas outras antes dela. Com o coração acelerado, Eleanor percebeu que a tempestade que rugia do lado de fora não era apenas uma manifestação da natureza, mas um reflexo da luta que estava prestes a enfrentar. Ela precisava encontrar o coração da noite, mas ao mesmo tempo, cada passo a levava mais fundo em um jogo perigoso, onde cada descoberta poderia ser a última. Determinada a não se deixar vencer pelo medo, Eleanor decidiu que deveria buscar Oliver novamente. Ele tinha conhecimento sobre os rituais e as lendas de Ravenwood, e poderia ajudá-la a entender o que fazer a seguir. Mas, enquanto se preparava para sair, um grito cortou o ar, ecoando pela casa como um aviso sombrio. O gato negro, agora agitado, correu para a porta, como se estivesse tentando escapar de algo invisível. Eleanor hesitou por um momento,
A ideia de que o tempo estava se esgotando a assombrava. Com um último olhar para a sala, onde a presença de Agnes ainda parecia palpável, ela se afastou, determinada a enfrentar a verdade, não importa o quão obscura ou aterrorizante ela pudesse ser. A jornada pela verdade a levaria a um confronto que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de Ravenwood. A tempestade que se aproximava não era nada em comparação com o que estava prestes a ser revelado. Eleanor atravessou a sala em direção à porta, cada passo carregando o peso da decisão que tomara. A urgência de encontrar Oliver pulsava em seu peito, mas o eco do grito que ouvira mantinha sua mente em um estado de alerta. Ao abrir a porta, um vento frio a recebeu, trazendo consigo o cheiro da chuva que se aproximava. O céu escuro parecia estar prestes a desabar, e a tempestade que rugia do lado de fora não era apenas uma tempestade. Era um prenúncio do que estava por vir. Ao sair, a atmosfera carregada a envolveu como um manto pesado. As árvores se contorciam violentamente e os relâmpagos iluminavam o caminho à sua frente, revelando sombras que dançavam entre os troncos. A cada passo, a sensação de que algo a observava crescia, desafiando sua coragem. As palavras da mulher ecoavam em sua mente e uma pergunta a atormentava: o que realmente aconteceu na noite das sombras? Enquanto se dirigia à casa de Oliver, Eleanor não conseguia evitar as lembranças das histórias que ouvira de criança, contadas em voz baixa e temerosa. As lendas sobre desaparecimentos, os sussurros de almas perdidas e a maldição que pairava sobre Ravenwood pareciam agora mais reais do que nunca, mas ela não podia se dar ao luxo de hesitar. A verdade precisava ser revelada. A conexão com sua avó precisava ser compreendida, e a mulher misteriosa deixara claro que o tempo estava se esgotando. Ao chegar à casa de Oliver, a porta estava entreaberta, como se ele estivesse à espera dela. Com um impulso, Eleanor empurrou a porta e entrou, chamando pelo nome dele. O silêncio que a recebeu era ensurdecedor. Ela avançou pela sala, notando que a luz da lanterna tremeluzia, projetando sombras que pareciam se mover de forma independente. O coração dela disparou. Algo estava errado. Oliver, a voz dela soou baixa, quase sufocada pela tensão no ar. Sem resposta, ela seguiu até o escritório, onde encontrou Oliver sentado à mesa, a expressão preocupada, cercado por livros e anotações. Ele parecia estar no meio de uma pesquisa frenética, mas ao erguer o olhar, sua feição se iluminou com um misto de alívio e preocupação. Eleanor, você não deveria estar aqui. A tempestade e tudo o que está acontecendo. Ele hesitou, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Eu estava investigando mais sobre a Noite das Sombras. Eu sei, Oliver. Precisamos conversar sobre isso. A mulher que eu vi, ela disse que estou em perigo, que a maldição da minha avó voltou e que preciso encontrar o coração da noite. Ele se levantou abruptamente, a preocupação se intensificando em seus olhos. O que você quer dizer com coração da noite? Você não pode apenas sair assim sem entender as consequências. Eleanor sentiu a frustração crescer dentro dela. Eu entendo mais do que você imagina. As pessoas desapareceram, e isso pode estar ligado ao que aconteceu com a minha avó. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Oliver respirou fundo, e por um momento, o silêncio entre eles foi preenchido apenas pelo som da tempestade lá fora. A Noite das Sombras não era apenas um evento, Eleanor. Era um ritual, um sacrifício. E agora, parece que você é a próxima escolhida. A afirmação o atingiu como um golpe. Ela não queria acreditar, mas a sensação de que a escuridão a cercava era inegável. O que precisamos fazer? Como podemos impedir isso? Oliver se virou para a mesa, vasculhando os papéis. As lendas falam de um local específico, um antigo altar onde a cerimônia foi realizada. Mas há um preço a pagar. Para restaurar o que foi perdido, você pode ter que sacrificar algo muito importante para você. Eleanor sentiu seu coração afundar. Sacrifício? O que isso significava? Ela havia perdido tanto já. Estava disposta a arriscar mais? Eu não posso simplesmente deixar isso acontecer. Eu preciso encontrar esse lugar, Oliver. Você pode me ajudar? Ele olhou para ela, a angústia em seus olhos refletindo o conflito que também a atormentava. Sim, eu vou te ajudar, mas devemos ter cuidado. Se a lenda estiver certa, a escuridão não vai nos deixar em paz. E se não formos rápidos, você pode se tornar a próxima a desaparecer. Com essa nova informação, o clima de urgência se intensificou. Eleanor se sentia cada vez mais dividida entre a determinação de enfrentar seus medos
e a crescente dúvida sobre suas escolhas. A cada momento que passava, a tempestade do lado de fora parecia ser um reflexo do caos dentro dela. Oliver começou a reunir os materiais necessários, enquanto Eleanor tentava organizar os pensamentos que a consumiam. O que seria capaz de sacrificar? E se a verdade que buscava se tornasse insuportável? Enquanto os dois se preparavam para a missão, um novo sussurro cortou o ar, mais forte do que antes. Eleanor parou, o medo a paralisando. Você pode ser a próxima a desaparecer. Era a mesma voz, a mesma advertência. Mas agora, Eleanor não estava apenas correndo contra o tempo. Ela estava enfrentando uma força que não compreendia, que estava prestes a reivindicar mais do que já havia tomado. Assim, com o coração pesado e a mente turva, Eleanor e Oliver se lançaram na escuridão, determinados a encontrar o coração da noite e enfrentar os segredos que poderiam muito bem selar seus destinos. A tempestade rugia como um aviso, e a verdade que buscavam poderia ser a chave para libertá-los ou o caminho para a perdição. Enquanto Eleanor e Oliver se preparavam, a tensão na sala crescia como a tempestade lá fora, um reflexo perfeito do conflito interno que consumia Eleanor. O que ela estava prestes a fazer poderia mudar tudo, e a cada instante, a voz sussurrante que a advertia parecia ficar mais próxima, mais insistente. Você pode ser a próxima a desaparecer. Aquela frase a assombrava, ecoando em sua mente como um mantra sombrio. Oliver, por outro lado, estava concentrado em reunir o que precisava: mapas, livros antigos, objetos que poderiam ser úteis em sua busca, mas sua expressão estava carregada de preocupação, e Eleanor podia ver a luta dentro dele. Ele estava dividido entre a vontade de protegê-la e a necessidade de desvendar a verdade. Eleanor, você tem certeza de que está pronta para isso? Ele questionou, a voz trêmula de apreensão. Eleanor respirou profundamente, tentando afastar o medo que a envolvia. Não tenho escolha, Oliver. Se não fizermos isso, o que aconteceu com a minha avó poderá acontecer comigo, e eu não vou deixar isso acontecer. A determinação em sua voz era inegável, mas por dentro, uma tempestade de dúvidas rugia. O que ela realmente sabia sobre o coração da noite? E o que estaria disposta a sacrificar para salvá-lo? Enquanto se dirigiam para a saída, o vento uivou, como se a natureza estivesse tentando adverti-los. A chuva começava a cair, pesada e torrencial, e as árvores pareciam se contorcer em agonia. Eleanor sentiu que a própria terra estava se revoltando, e a sensação de que algo a observava se intensificou. Era como se as lendas que ouvira na infância tivessem ganhado vida, transformando-se em uma realidade aterradora. Quando chegaram à clareira onde o altar estava supostamente localizado, a atmosfera mudou abruptamente. O céu estava agora iluminado por relâmpagos, e a escuridão parecia se solidificar ao redor deles. Um frio cortante penetrava seus ossos, e Eleanor sentiu que cada passo que dava em direção ao altar era um passo mais perto do desconhecido. É aqui, disse Oliver, a voz baixa e tensa. O altar, coberto de musgo e cercado por árvores antigas, tinha um ar sinistro. O que deveria ser um local de poder agora parecia um lugar de sacrifício. Precisamos ser rápidos. As histórias falam de um tempo específico para realizar o ritual. Eleanor hesitou, um frio na barriga. E se a lenda estiver errada? E se nós estivermos apenas alimentando algo que não podemos controlar? A dúvida a consumia, e a ideia de sacrificar algo importante parecia cada vez mais insuportável. E se nós estivermos errados, mas não tentarmos? E se isso significar que outras pessoas desapareçam, assim como sua avó? Oliver respondeu, a urgência em sua voz clara. Ele olhou para ela, e naquele instante, Eleanor viu a determinação em seus olhos. Eles estavam juntos nessa, mas o que realmente estavam prestes a enfrentar? Enquanto o vento soprava e a tempestade rugia, Eleanor fechou os olhos por um momento, tentando encontrar a clareza em meio ao caos. Lembrou-se da mulher que a alertara, do olhar profundo que parecia ler sua alma. A verdade estava mais próxima do que ela imaginava, mas o que ela estava disposta a arriscar para alcançá-la? O que realmente significava o coração da noite? E qual seria o sacrifício? A voz sussurrante tornou-se mais clara, mais insistente. Você pode ser a próxima a desaparecer. A cada palavra, seu coração batia mais rápido e a adrenalina corria em suas veias. Eleanor abriu os olhos, decidida. Está bem, vamos fazer isso.
Se há algo que posso sacrificar para evitar que a história se repita, eu farei. Eleanor, pense bem. Oliver começou, mas ela o interrompeu. Não, Oliver, eu já perdi muito. Não posso permitir que mais alguém sofra. Se isso significa enfrentar a escuridão, então eu vou. Sua voz tremia, mas a determinação era inegável. Ele a observou por um momento, reconhecendo a força que havia dentro dela, mesmo que isso o enchesse de temor. Os dois se aproximaram do altar, e Eleanor sentiu a energia pulsando ao redor deles, como se o próprio lugar estivesse vivo. Ela fechou os olhos novamente, buscando uma conexão com o passado. "O que você quer de mim?" sussurrou, sentindo a presença da maldição ao seu redor. O vento aumentou, como se a resposta estivesse prestes a ser revelada. Então, algo mudou. Um relâmpago iluminou a clareira, e uma sombra se formou diante deles, tomando a forma de uma figura feminina. Era a mulher que Eleanor vira antes, mas agora seu olhar era intenso e penetrante. "Você veio, Eleanor. A hora é chegada. O sacrifício deve ser feito." Eleanor sentiu o terror a envolver, mas também uma onda de clareza. "Eu não vou deixar que você leve mais alguém. O que eu tenho que fazer?" A voz da mulher ressoou, ecoando como um trovão. "Você deve oferecer não apenas um objeto, mas uma parte de você. O que você está disposta a deixar para trás?" As palavras cortaram através da névoa de sua mente, e Eleanor percebeu que a escolha não era apenas sobre um objeto, mas sobre suas próprias memórias, suas esperanças e sua identidade. O que ela estava disposta a sacrificar para salvar os que amava. A tempestade rugia ao seu redor, e a pressão aumentava. Ela se viu frente a um abismo de escolhas, um conflito que poderia destruí-la ou libertá-la. Com o coração pesado, ela tomou a decisão. "Eu sacrificarei minhas memórias da noite das sombras. Eu não quero mais viver com esse peso. Se isso significar que posso impedir que outros sofram, então que assim seja." A figura sorriu, e a escuridão que a envolvia começou a se dissipar. "A coragem é uma forma de sacrifício, Eleanor. A escolha está feita. Agora, prepare-se para o que vem a seguir." E assim, enquanto a tempestade rugia, Eleanor se lançou na escuridão, pronta para enfrentar o que quer que estivesse à espreita, determinada a desvendar a verdade que poderia finalmente libertá-la de sua própria história. Enquanto Eleanor se lançava na escuridão, Oliver permaneceu à sua frente, hesitando, a luta interna refletida em seu rosto. A figura feminina diante deles, uma sombra do passado, parecia vibrar com uma energia intensa. A tempestade rugia, e a clareira se tornava um campo de batalha entre luz e escuridão, entre esperança e desespero. A voz da mulher ecoou, ressoando como um chamado ancestral, preenchendo o ar com a promessa de revelações e o peso do sacrifício. "Você está pronta, Eleanor?" Oliver sussurrou, mas a resposta dela estava presa em seu peito, uma mistura de medo e determinação. Ela sabia que o momento havia chegado, e a escolha que fizera pulsava em seu interior como um tambor, cada batida lembrando-a do que estava em jogo. Não era apenas um ritual, era uma luta contra as sombras que ameaçavam consumir não só sua vida, mas a de todos que ela amava. A figura se aproximou, e Eleanor sentiu um frio penetrante a envolver. "Você ofereceu suas memórias da noite das sombras. Agora, elas devem ser purificadas. A verdade precisa ser revelada." Com um gesto, a mulher invocou uma energia que fez os ventos uivarem mais alto, e uma luz azulada começou a emanar do altar, envolvendo Eleanor em um brilho sobrenatural. "Não! Eleanor, cuidado!" Oliver gritou, mas suas palavras se perderam na tempestade. Eleanor fechou os olhos, sentindo a história de sua avó fluir através dela, cada memória sendo puxada como uma correnteza. O peso das lembranças começava a se dissipar, como se uma parte de sua alma estivesse sendo arrancada. Contudo, em meio à dor, ela percebeu flashes de seu passado, risos, conselhos, momentos amorosos que formaram a base de quem ela era. "Isso não pode ser tudo", pensou, mas a sombra à sua frente parecia determinada. "Para cada memória que você oferece, uma verdade será revelada. Prepare-se para o que está por vir", disse a mulher, sua voz agora um sussurro carregado de poder. O brilho azul ao seu redor se intensificou, e Eleanor sentiu uma força esmagadora se aproximar, como se as próprias lendas estivessem tomando forma. O que estava prestes a acontecer não era apenas uma revelação, era uma confrontação. Subitamente, a energia se rompeu,
e uma onda de visões a atingiu. Eleanor viu a noite das sombras, a noite em que sua avó desaparecera, a escuridão engolindo tudo à sua volta. Ela viu figuras envoltas em névoa, murmúrios de antigas maldições e um poder que não deveria ser invocado. Então, em um giro aterrorizante, ela viu a verdade. A escuridão não era apenas um fenômeno, mas uma entidade, um espírito que se alimentava do medo e das memórias daqueles que ousavam se aproximar do altar. Eleanor, a voz de Oliver cortou a visão, e a realidade voltou a se solidificar ao seu redor. Ele estava lutando, tentando alcançar a energia que a envolvia, mas as sombras estavam se fechando sobre ele. Eu não posso deixá-la fazer isso sozinha. Ele avançou, mas a mulher ergueu a mão, criando uma barreira. Ele não pode interferir, Eleanor. A escolha é sua, disse a figura, seu olhar penetrante escaneando a alma de Eleanor. Você deve decidir entre salvar sua própria vida ou a de outros. O que está disposta a perder? O dilema se tornou claro e a angústia a consumiu. A cada memória que ela sacrificava, uma parte de sua essência se ia. Mas a verdade sobre os desaparecimentos, a verdade que poderia libertar aqueles que estavam presos nas sombras, estava ao seu alcance. As vozes ecoavam em sua mente, misturando-se com os sussurros da tempestade. Com um grito de desespero, Eleanor decidiu: eu não posso deixar que isso continue. Eu sacrificarei mais. Eu darei tudo para que a verdade seja revelada e para que você não possa mais levar ninguém. Sua voz ecoou e o altar tremeu sob a intensidade de seu desejo. A figura sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo belo e aterrador. Então venha, Eleanor. Venha enfrentar a escuridão que você teme. O verdadeiro poder reside na aceitação do que você é e do que você pode perder. Com as palavras ressoando em seu coração, Eleanor avançou, sentindo a energia pulsar em suas veias. A tempestade se acalmou momentaneamente, como se a natureza estivesse segurando a respiração diante do confronto iminente. O vento virou e as sombras começaram a se contorcer, tentando se agarrar a ela, mas Eleanor se manteve firme. Ela não era mais a vítima, ela era a guerreira. Você não vai me controlar, gritou, e com um gesto de suas mãos, ela invocou a luz que havia dentro dela. Uma onda de energia irrompeu do altar, e a escuridão recuou, revelando a verdade oculta. As almas daqueles que haviam desaparecido estavam presas, dependentes do medo que alimentava a entidade. Liberte-os! A voz da mulher agora era um rugido, e a clareira tremeu sob sua fúria. Eleanor sentiu a energia se intensificar, e com um último esforço, ela lançou suas memórias em direção à sombra. Eu renuncio ao meu medo. Eu escolho a vida. A luz explodiu ao seu redor, e as sombras começaram a se desvanecer, puxando as almas presas para longe da escuridão. Gritos de liberdade ecoaram enquanto a tempestade se transformava em um turbilhão de cores, uma dança de luz e escuridão. Oliver, agora livre da barreira, se lançou ao lado de Eleanor, unindo suas forças. Nós conseguimos, Eleanor! Juntos! Com um último grito, a entidade se desfez em uma explosão de luz, e a clareira foi banhada em um brilho suave. O altar, agora purificado, parecia vibrar com a nova energia. A tempestade se dissipou e o céu claro revelou estrelas cintilantes. Eleanor, exausta e emocionada, olhou para Oliver. Nós fizemos isso, sussurrou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. A verdade havia sido revelada, e o peso que carregava começava a se dissipar. Ela havia enfrentado a escuridão, e ao fazê-lo, libertou não apenas a si mesma, mas a todos aqueles que haviam sido consumidos pelas sombras. E assim, enquanto a clareira se acalmava sob a luz da lua, Eleanor percebeu que, embora o caminho ainda estivesse cheio de desafios, ela tinha a força necessária para enfrentá-los. Afinal, a verdadeira coragem não estava apenas em sacrificar, mas em lutar pela luz, mesmo quando a escuridão parecia insuperável. Enquanto a clareira se acalmava sob a luz suave da lua, Eleanor sentiu o peso da batalha ainda pulsando em suas veias. Embora a tempestade houvesse se dissipado e as sombras se afastassem, a experiência a deixara marcada de maneiras que ela mal conseguia compreender. A vitória sobre a entidade não vinha sem suas cicatrizes, e enquanto olhava para Oliver, a dor e a gratidão se entrelaçavam em seu coração.
Ele estava ao seu lado, os olhos brilhando com uma mistura de admiração e preocupação. "Você está bem?" ele perguntou. Mas a voz de Eleanor parecia distante, como se ecoasse de um lugar muito além daquele momento. Ela balançou a cabeça lentamente, um gesto que não carregava a certeza que buscava. Havia uma parte dela que se sentia leve, liberada das garras do medo, mas outra parte estava trêmula, assombrada pelas visões que havia presenciado. As memórias da Noite das Sombras ainda reverberavam em sua mente. Cada imagem, uma lembrança dolorosa do que poderia ter sido. A verdade revelada sobre os desaparecimentos a assombrava. A ideia de que tantas vidas haviam sido consumidas pela escuridão a fez sentir-se responsável, como se sua escolha de enfrentar aquelas sombras tivesse um custo que ela ainda não entendia completamente. Oliver percebeu a luta interna dela e segurou sua mão, transmitindo um calor reconfortante. "Nós conseguimos, Eleanor, mas precisamos conversar sobre o que aconteceu, sobre o que vimos." Sua voz era firme, mas havia uma fragilidade subjacente, como se ele também estivesse lidando com as consequências do que haviam enfrentado. Eleanor olhou para o altar, agora silencioso e resplandecente. "Eu sinto que algo ainda está aqui", ela sussurrou, a inquietação crescendo dentro dela. O espírito pode ter sido apaziguado, mas as cicatrizes da experiência pareciam profundas e duradouras. Ela se lembrava das almas que haviam sido libertadas, mas também da dor que havia testemunhado. O preço por aquilo parecia alto demais. É compreensível sentir isso. "O que vivemos não é algo que se apaga facilmente", Oliver respondeu, sua voz suave. "Precisamos nos permitir sentir a dor, mas também precisamos seguir em frente. Não podemos deixar que isso nos consuma." Enquanto falavam, a luz da lua iluminava a clareira, revelando as marcas deixadas pela tempestade. Ramos quebrados, folhas espalhadas e, mais importante, o eco do que havia ocorrido. Eleanor sentia que o mundo, de alguma forma, tinha mudado. Não era mais apenas um lugar familiar. Agora era um campo de batalha, um espaço onde as sombras poderiam retornar a qualquer momento. A sensação de segurança que antes tinha se evaporara, substituída por uma vigilância constante. Dias se passaram desde a noite fatídica, e Eleanor começou a perceber as cicatrizes emocionais que a acompanhavam. As memórias da luta se tornaram flashes que a perseguiam em seus sonhos, imagens de rostos que ela não conhecia, almas perdidas que imploravam por libertação. Ela frequentemente se pegava olhando pela janela, o olhar perdido na escuridão, como se esperasse que as sombras retornassem. Oliver estava ao seu lado, sempre presente, tentando ajudar. Mas ela sabia que havia uma parte de sua experiência que ele nunca entenderia completamente. A conexão que formara com as almas perdidas, o peso do sacrifício que fizera, tudo isso a isolava em uma solidão silenciosa. A verdade que haviam revelado sobre a Noite das Sombras era apenas uma parte da história, e a outra parte, a que envolvia suas emoções e seus medos, estava profundamente enterrada dentro dela. Eleanor decidiu que precisava entender mais. O mistério da entidade que havia enfrentado não era totalmente resolvido. Havia perguntas sem resposta, histórias que ainda precisavam ser contadas. Com isso em mente, ela começou a pesquisar, explorando antigos livros e relatos sobre lendas urbanas e fenômenos sobrenaturais que cercavam sua cidade. O desejo de descobrir mais a impulsionava, mas também a deixava vulnerável, como se cada nova descoberta a expusesse a mais sombras. Em suas investigações, ela encontrou outros relatos de desaparecimentos, histórias de pessoas que haviam enfrentado a escuridão e não tinham retornado. Cada narrativa que lia parecia ecoar em sua própria experiência, e ela percebeu que a luta contra as sombras era uma luta contínua, uma batalha que muitos enfrentavam em silêncio. A verdade a consumia, mas também a fortalecia, fazendo-a sentir que não estava sozinha. Certa noite, enquanto revisava suas anotações, uma ideia surgiu. Aqueles que ainda estavam perdidos, e se ela pudesse usar sua experiência para criar um espaço seguro, um grupo que pudesse compartilhar suas histórias e curar juntos? O pensamento era ao mesmo tempo assustador e libertador. Ela sabia que não poderia apagar o que havia acontecido, mas talvez pudesse dar sentido a tudo isso. Oliver apoiou sua ideia, entusiasmado. Juntos, começaram a organizar encontros, criando um espaço onde as pessoas poderiam compartilhar suas experiências e encontrar conforto nas histórias umas das outras. Era um passo para a cura,
um caminho para enfrentar o que havia sido perdido e o que ainda era temido. Embora a clareira não fosse mais um campo de batalha, as cicatrizes deixadas pela experiência permaneceriam. Eleanor sabia que nunca seria a mesma, mas, ao compartilhar sua história, ela encontrou um novo propósito. A verdade sobre a escuridão e a luta contra as sombras tornara-se parte de sua identidade, e no processo de ajudar os outros, ela começou a se curar. E assim, enquanto a cidade continuava a girar em torno de suas lendas e mistérios, Eleanor encontrou força nas cicatrizes que carregava. O horror que havia vivido nunca desapareceria completamente, mas agora fazia parte de uma nova narrativa, uma história de resiliência, esperança e a busca contínua pela luz em meio à escuridão. Eleanor observava a luz da lua refletida nas folhas ainda úmidas da clareira, um local que havia sido palco de dor e luta, mas que agora se transformava em um espaço de cura e esperança. O peso da batalha ainda estava presente, mas não de uma maneira que a paralisasse. Em vez disso, a experiência moldara sua essência, como um escultor que, ao esculpir uma obra de arte, revela a beleza escondida na pedra bruta. As cicatrizes que antes pareciam um fardo, agora eram marcas de força. Enquanto refletia, Eleanor percebeu que havia se tornado uma guardiã das histórias daqueles que enfrentaram a escuridão e não conseguiram voltar. Aqueles relatos, que antes a assombravam, agora se transformavam em um chamado à ação. Cada encontro que organizava, cada alma que compartilhava sua experiência, ajudava a compreender que a dor não era um sinal de fraqueza, mas sim uma parte intrínseca da jornada humana. Ela sentia que, ao ouvir e validar as vozes dos outros, estava também curando a própria dor que carregava. A transformação de sua vida não se limitava apenas ao espaço físico que criara. Eleanor se tornara um farol de esperança, um testemunho de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz poderia ser encontrada. A cada história compartilhada, a cada lágrima derramada, ela via a força coletiva crescer. O medo que antes a paralisava agora se tornava uma lembrança distante, um eco de um tempo em que se sentia sozinha em sua batalha. Agora, ela estava cercada por uma comunidade que entendia o peso da escuridão e a importância de lutar, juntos. Oliver sempre esteve ao seu lado, um apoio silencioso e constante. Sua presença a lembrava de que a vulnerabilidade não era sinônimo de fraqueza. Ele também havia sido afetado pela experiência, mas juntos encontraram maneiras de se erguer. A conexão que formaram se aprofundara, solidificando-se na compreensão mútua das cicatrizes que carregavam. Eleanor sabia que, ao compartilhar sua dor, também compartilhava sua força, e por meio dessa troca, ambos se tornaram mais resilientes. Com o passar do tempo, Eleanor começou a entender que sua jornada não era apenas sobre vencer a escuridão, mas sobre aceitar a complexidade de suas emoções. Havia momentos em que as memórias ainda a assombravam, quando ela acordava à noite, ofegante, lembrando-se das almas que não puderam ser salvas. Mas em vez de se afundar na culpa, ela se permitia sentir a dor e, em seguida, transformá-la em algo construtivo. A compreensão de que a escuridão existia em todos nós e que não precisava ser combatida sozinha, a libertou. Enquanto a clareira se tornava um símbolo de resiliência, Eleanor se perguntava sobre o futuro. O que ela faria com a força adquirida? Como poderia continuar a ajudar aqueles que ainda estavam perdidos em suas próprias batalhas? Essas perguntas a acompanhavam, não como um peso, mas como uma motivação. Compreendia que a vida era um ciclo contínuo de luta e cura, e que cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa dança. Olhando para o céu estrelado, Eleanor sentiu uma conexão com algo maior. As estrelas eram testemunhas de suas lutas, de suas vitórias e de suas cicatrizes. Cada uma delas representava uma história, uma vida, uma batalha. E assim como as estrelas, ela sabia que sua luz poderia brilhar, mesmo nas noites mais escuras. A jornada que havia percorrido não era apenas sobre si mesma, mas sobre todos aqueles que cruzaram seu caminho, que a ensinaram e que de alguma forma a ajudaram a se encontrar. Eleanor compreendeu que a verdadeira vitória não estava apenas em derrotar a entidade da escuridão, mas em se permitir ser vulnerável, em se conectar com os outros e em transformar a dor em uma força propulsora. Era um lembrete de que a vida, em toda a sua complexidade, é feita de luz e sombra,
e que ambas são necessárias para a verdadeira compreensão do que significa ser humano. Enquanto o vento soprava suavemente, trazendo consigo o cheiro da terra molhada e das flores que começavam a brotar, Eleanor sentiu um profundo alívio. A batalha contra a escuridão não havia terminado, mas agora ela não precisava enfrentá-la sozinha. Com um novo entendimento, ela se sentou na clareira, cercada por novas esperanças, novas histórias e a certeza de que a luz sempre encontraria um caminho para brilhar, mesmo nas noites mais sombrias. Eleanor estava sentada na clareira, seu coração pulsando com um misto de nostalgia e esperança. As lembranças das noites em que o terror a consumia, das vozes sussurrantes que ecoavam em sua mente, agora eram parte de um passado distante. Com o tempo, ela aprendera a transformar aquelas memórias em um combustível para o futuro. A clareira, que um dia fora um cenário de dor, agora se erguia como um monumento à resiliência. Era um lugar onde as lágrimas se tornavam sorrisos, onde a escuridão se dissipava diante do calor da conexão humana. Enquanto o vento brincava com suas madeixas, Eleanor sentiu uma profunda gratidão por cada pessoa que passara por sua vida. Cada olhar, cada história compartilhada, cada momento de vulnerabilidade contribuía para a rica tapeçaria que ela estava tecendo. Ela lembrou-se de Oliver, de seu apoio silencioso e constante, e como juntos haviam encontrado a força para se erguer. Era como se, ao olharem um para o outro, tivessem se prometido que nunca mais estariam sozinhos em suas lutas. O céu se tornava mais escuro e as estrelas começavam a brilhar, cada uma como uma faísca de esperança. Eleanor levantou a cabeça e sorriu para elas, lembrando-se das promessas que fizera a si mesma. Ela não se permitiria esquecer da dor, mas também não deixaria que ela a definisse. Havia um mundo lá fora, repleto de histórias esperando para serem contadas, de corações prontos para serem curados. Porém, mesmo nesse momento de paz, uma sombra sutil cruzou sua mente. O que aconteceria se a escuridão tentasse voltar? Se as vozes que uma vez a atormentaram ressurgissem? Mas em vez de se deixar levar pelo medo, Eleanor respirou fundo. Em seu coração, ela sabia que suas cicatrizes eram a prova de que havia enfrentado a tempestade e sobrevivido. Os dias seguintes foram preenchidos com encontros e conversas, mas sempre havia um espaço em seu coração para a reflexão. Às vezes, ao olhar para o horizonte, seus pensamentos a levavam de volta àquele tempo sombrio. O cheiro do solo úmido, o som do vento nas árvores, tudo a lembrava de que a vida é efêmera e cheia de nuances. E com essas memórias, ela sentia uma onda de saudade, não apenas da dor, mas da transformação que ela trouxe. Eleanor começou a entender que a vida não era feita apenas de vitórias ou derrotas, mas de momentos que a moldaram. Cada lágrima que ela havia derramado, cada riso compartilhado, havia contribuído para a pessoa que era hoje. O tempo, com sua capacidade de curar e transformar, tornara-se um aliado em sua jornada. E assim, a clareira, uma vez um campo de batalha, agora se tornava um jardim de lembranças, florescendo com as histórias que ela e outros haviam cultivado juntos. Enquanto se levantava para deixar a clareira, uma sensação de paz a envolveu. O caminho à frente era incerto, mas ela estava pronta para enfrentá-lo. Com o coração leve e a mente clara, Eleanor sabia que a verdadeira força reside na vulnerabilidade e na capacidade de se conectar com os outros. Com um último olhar para as estrelas que brilhavam intensamente no céu, ela sussurrou uma promessa a si mesma. Nunca esqueceria o passado, mas também nunca deixaria que ele aprendesse. E assim, ao caminhar para casa, Eleanor sentiu que cada passo era uma nova história, um novo capítulo. A escuridão poderia ainda existir, mas agora ela tinha a luz. Uma luz que não era apenas sua, mas de todos que haviam cruzado seu caminho, de todos que haviam compartilhado suas cicatrizes e suas esperanças. Essa luz, ela sabia, continuaria a brilhar e a guiar, mesmo nos momentos mais sombrios. E assim como Eleanor, todos nós carregamos histórias que merecem ser contadas. Em cada um de nós reside a capacidade de transformar dor em força, de encontrar beleza nas cicatrizes. Enquanto a noite caía, uma ideia floresceu em sua mente. Se cada um de nós se permitisse ser vulnerável, se cada um de nós se unisse para compartilhar suas experiências, o mundo se tornaria um lugar mais iluminado. E você? Quais histórias você carrega? Quais cicatrizes se tornaram sua força? Compartilhe suas experiências nos comentários e vamos iluminar juntos este espaço.
Curta e inscreva-se para mais histórias que nos conectam, que nos lembram que, mesmo em meio à escuridão, podemos encontrar a luz.